dele, porque tem um dos textos que fala como se fosse terceira pessoa. Aí eu fiquei... A irmã forneceu o celular dele, o telefone celular dele. A gente vê que realmente é dele. Mas pelo texto, olha, ele vai ficar intimado, não sei o quê, está bem esclarecido. Adiro o voto da eminente relatora. Então, conhecido a unanimidade para declarar competente o juiz da unidade do juízo civil e criminal da comarca de Juazeiro do Norte. Pronto, agora da relatoria da desembargadora Marluce não tem. Do desembargador Henrique tem. Desembargador presidente, tá tem votado, uns, né? não, tem uns aqui, uns embargos em declaração, Aqui, de declaração, que barra eu declaração, vou, em todos os três eu não votei, foi uma falha minha, eu não votei nos extra-pauta, mas eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência nos três embargos de declaração, os de final, né? 7534, 9841 e 9841 novamente. E ainda tem o 2809 da relatoria de desembargadora Rosilene. Eu vou apregoar em bloco, para não... Vamos esses três embargos. Vamos esses três. Embargos de declaração. Né? Primeiro, 00, é o 1000 ao contrário, 77534. Embargos conhecido e rejeitado. O 100 ao contrário, 489841, conhecidos e improvidos, a unanimidade. 3.32, 100 ao contrário, 489841, conhecidos e improvidos. Pronto? Aí agora vamos para o... Como? Dois embargos, um 50.001 e outro 50.000. Da minha relatoria que não consta mais. Ó. Não, eu estou dizendo 31. No final. Então vamos. Eu estou seguindo aqui a. Não, mas eu estou falando assim, no final do número. E são dois embargos. É o mesmo processo, mas são dois embargos. 50.001, 50.000, 50.000. Sim, mas não li os três, não? Café. Então pronto. Esse dele é café. Então pronto, já li, né? Agora o desembargador Rosilene. Certo. Perfeito. E aí, obrigado, viu? Pois é. Então, eu tive que trabalhar no domingo para julgar aqueles da sessão criminal, porque não ia dar tempo. Eu julguei vários domingos pela manhã, antes de começar os jogos, obviamente. 3.33, embargo de declaração 018 44 59 dígito 68. Adiado da sessão, falta desembargadora Rosilene. Embargos rejeitados, conhecidos e rejeitados. Falta o voto de quem? Como voto desembargadora Ângela? É o 5968. Eu acompanho, Excelência. Pronto, então embargos conhecidos e rejeitados. 3.34, embargo de declaração 100, ao contrário. 0028, dígito 09. Embargos não conhecidos. Como vota a desembargadora? Acompanho, Excelência, relator.
não conhecidos à unanimidade. Agora, da desembargadora Ângela, os processos de pauta. 4.1, apelação 50.000, dito 64. Conhecido e desprovido, pena redimensionada de ofício. Falta o voto de quem? Qual é esse, excelência? Diga aí de novo. 4.1, apelação 4.1. É 50.000, acho que é 50.000 ao contrário. É dito 64, 2010. Ah, sim, sim. Tinha sido adiado da sessão anterior, não é isso? Ah, tá. Agora localizei. Uma observação aí do desembargador Henrique, né? Deixa eu ver qual. Vamos ver. Tinha sido da sessão anterior, Sim, e ele fez a observação, Isso. aí eu adiei e estou trazendo agora com a seguinte emenda. Nulidade do julgamento com fulcro no 593D do CPP, essa foi o fundamento do recurso da defesa. Tribunal do Júri, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inocorrência, tese de ausência de ânimos necande e pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, pleitos não acolhidos pelos jurados, soberania dos vereditos, versão acolhida pelos jurados, encontra amparo no acervo probatório, anulação do veredito indevida. 2. Dosimetria da pena, analisada de ofício, súmula 55, pena base. Análise desfavorável da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Fundamentação inidônea. Vetor negativado da culpabilidade pela crueldade com que foi praticado o delito, constitui um bis in idem. Em relação à conduta social, os maus antecedentes, a inobservância da súmula 444 do STJ. Circunstâncias do crime não extrapolam o normal do tipo penal. Pena redimensionada para o mínimo legal, a basilar. Na terceira fase, fração redutora da tentativa do crime de homicídio, análise do intercrimes, laudo de exame de corpo de delito, ausência de risco de morte, lesões existentes, aplicação de fração intermediária, 1/2, nem 1/3, nem 2/3, 1/2, porque foram muitas lesões, recursos conhecido e desprovido, e de ofício redimensionada a pena, não é? Conforme este voto. Com relação a essa observação. Em relação a essas nulidades, na falha nos quesitos, né, da tentativa, que o juiz se equivocou. Ele misturou quesito de futilidade com torpeza. O réu foi... E da tentativa. O da tentativa, ele não fez o quesito da tentativa propriamente dito. Eu achei Achou a quesitação falha, foi? Falha para ser delicado. Para ser delicado, foi falha. Mas, desembargador, ele não fez o quesito da tentativa propriamente dita, ele colocou... Excelências, então, eu vou pedir vistas mais uma vez para verificar essa questão da quesitação, da mesma forma como eu fiz um anterior. Diga, desembargador Henrique. E além, só para... Sim. A fim de conversar, né, de diálogo aqui, o réu foi pronunciado pela torpeza e crueldade. Aí ele julga, no quesito, ele mistura futilidade e torpeza junto, no mesmo quesito. Desembargadora Ângela, não seria mais conveniente Vossa Excelência pedir vista? Porque houve a manifestação do desembargador Henrique, né? Porque já foi adiado 2 vezes, né? Então eu mantenho o voto. Já que não há essa possibilidade, Maria? Não, você não pode. Então não foi o que eu acabei de dizer. Eu pedi vistas. Não adiar, né? Não, eu pedi vistas. Pode pedir vista. Foi vista. Membro, enquanto não proclamado o resultado. Foi o que eu tinha pedido vista. Com certeza, desculpa. Eu pensei que você tinha dito que ia adiar. Aí eu vi aqui já 2 vezes. Até anota. Pode pedir. Então, pronto. Processo pediu vista, eminente relatora. Vamos para frente, né? Sim.
4.3, apelação 0052.405, dígito 57, da relatoria da desembargadora Ângela. Falta o voto de quem? Não, Vossa Excelência também fez uma colocação. Deixa eu ver aqui qual foi a colocação. Vossa Excelência está dizendo que com a redação, com a desclassificação e a redução da pena, o Ministério Público deveria ser intimado por conta do artigo 89, né? A suspensão condicional do processo. Mas, na realidade, eu não considero comprovada a legítima defesa putativa e nem a redução da embriaguez, porque ela foi voluntária, né? Então, na verdade, eu mantive a decisão na forma como ela foi prolatada. Perfeito. Não, desembargador, mas com a desclassificação, ele foi desclassificado para o 129, parágrafo 2º, inciso 2. Certo. Lesão grave, que, em tese, cabe a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89. Independendo de ter sido ou não, em tese, cabe a suspensão condicional do processo. Mas a pena foi de 3 anos. Não, mas a pena no final... A pena, porque a pena mínima combinada, o artigo 89 da Lei 9099, diz que a pena de 1 ano. Se, em tese, a pena é de 1 ano, a pena mínima, cabe suspensão condicional do processo. Então, ninguém nunca, no júri, quando ocorre isso, então, eu vou pedir de novo vista desse também. O juiz nunca pode, de plano, julgar a desembargadora Rosilene. A senhora sabe muito. Por quê? A desembargadora Malu também sabe, a desembargadora Ângela. Porque, em tese, cabe suspensão condicional do processo. Então, você faz elabora uma decisão declaratória, sim, dizendo que desclassificou para lesão corporal grave, não sei o quê. Aí instam o MP, no próprio plenário. Se o MP silenciar, não sei o quê, eu vou recorrer, por isso que eu não vou instar. Aí vem para cá, se for mantida a decisão, aí a gente devolve, como já fizemos em alguns casos aqui, devolve. Eu mesmo já fiz, mas como eu vi a pena concretamente aplicada de 3 anos, mas eu vou pedir novas vistas desse. É porque em tese, né? Em tese, que já tinha sido adiado, vou pedir vistas mais uma vez, viu? Perfeito. Vamos agora dar a relatoria da desembargadora Marlúcia. Tem algum? Não. Meus. Tem o meu aqui de novo. Esse agravo em execução. É agravo em execução penal 0079.613 de 73, de minha relatoria. E posso, vamos ver, 0079.613. Eu digo já se é hipossuficiente. Deixa eu ver. Falou. Não, falou. Caro colega e amigo, mais uma vez peço vênia para consignar meu reiterado entendimento de situações nas quais apenas pagamento de multa, aquela exatamente, presunção de hipossuficiência. Então, por maioria, né? Improvido por maioria. Tem aquela o tema, né? Aí tem agora o 4.24. Vamos ver qual é o tema, se é o mesmo. 001 0 381 61. Também tem a observação da desembargadora Ângela. Caro colega, peço vênia, pois não faz jus ao benefício de saída antecipada. Pronto, é outro tema. Fique à vontade, desembargadora.
Não, eu já me comuniquei com Vossa Excelência no chat, é só porque aquela história da fila, da ordem de prioridade, ele vai progredir para o aberto ainda no dia 26 de junho de 2025, e eu tenho entendido que a progressão ela deve obedecer à adaptabilidade do apenado em cada regime, né? E para isso é necessário que ele permaneça no regime intermediário um tempo suficiente para que se afira se ele faz jus ou não ao benefício do semiaberto harmonizado, como chamam, né? Então, é esse entendimento que eu tenho usado, é um tema diferente, mas o posicionamento é conhecido já de Vossas Excelências. Perfeito. Então, por maioria, agravo em execução conhecido, mas improvido por maioria. É, o 8161. Ele foi para a prisão domiciliar hoje. Agora, o 4.25. Agravo em execução 000053-704. Dígito 79. Vamos ver o que ocorreu. Discordar é também um tema que a gente já... A resolução 412. Uma coisa que os magistrados têm feito a partir dessa resolução, e eu disse a Vossa Excelência, eu não divirjo do entendimento de que o CNJ tem o poder regulamentar, que o Ministério Público alega que isso seja uma extrapolação do poder regulamentar do CNJ. Não acho que isso... Pelo contrário, eu acho, como eu disse aqui, eu acho até louvável, porque com o aumento do monitoramento eletrônico, o CNJ expediu essa resolução com o objetivo de auxiliar os juízes da execução e tentar pacificar, unificar o procedimento em todo o país. A questão é que a lei de execução penal não, quer dizer, essa resolução não pode tirar o dever de um juiz da execução, conforme o artigo 118 da lei de execução, de apurar a falta grave. Então, a partir do momento em que o apenado comete a violação de monitoramento eletrônico, ou por quebra, ou por violação de perímetro, qual seja a violação, ele comete falta grave. E aqui ainda tem um agravante, nesse processo não, mas é de conhecimento que a própria Coordenadoria de Monitoramento de Pessoas, a Comep, ela já disse que não tem condição de fazer o procedimento da resolução. Daí os juízes progridem o regime sem sequer fazer audiência de justificação das violações, de apuração de falta grave. É nesse ponto que eu acho que a resolução não retirou do magistrado da execução a possibilidade, mais que isso, o dever de apurar falta grave. É nesse ponto que eu divido, assim. Então, improvido por maioria. É um tema já decidido aqui. Eu sei o pensamento da desembargadora Rosilene. 412. Agora é um absurdo, como eu disse naquele dia, sabe dizer que não tem condições, né? Pronto. 4.33. Apelação 0011-688-76, de minha relatoria, que foi provido. Vamos ver aqui. 0011-688-76. O velho 226 do Código de Processo Penal, nosso conhecido. Mas não tem nenhuma observação, não. Tem não. Josua e Erolin. Não, aqui é o seguinte, eu quis debater com Vossa Excelência porque é certo que houve a apresentação da fotografia somente do apelante em momento de extrema fragilidade da vítima, logo após ter sido vítima do assalto.
a minha questão foi exatamente essa, desembargador Henrique. Eu acho que é nesse momento que é mais fácil o reconhecimento, porque as memórias estão mais vivas. Foi logo, assim, quando o reconhecimento é muito postergado, aí a gente pode falar em implantação de falsas memórias, uma confusão. Então, assim, o que me chamou a atenção no voto foi essa observação, porque eu acho que é exatamente nesse momento, quanto mais próximo do delito, mais refrescada está a memória do ofendido, não é? E Vossa Excelência disse que ela estava frágil e, portanto, não teria reconhecido de forma correta. É um assunto que a gente discutiu, né? É. Só fotografia não é capaz de nenhuma condenação, né? Não sou eu que diga, é o STJ. Estão aí os erros judiciários, né? Por conta desses reconhecimentos, sem o preenchimento dos requisitos. Né? Olha, mas ela em juízo, Excelência, a vítima Emanuele Kelly, inclusive Vossa Excelência também transcreve o relato, né, as declarações. Nesse caso, foi em Maracanaú, salvo engano, estou lembrando bem desse fato, ela estava saindo, era aniversário dela, ela estava saindo com a casa da mãe dela com R$ 1.700, aí veio o réu acompanhado da corré, era um homem e uma mulher. E ela realmente, ela disse assim, até na audiência ela disse que agora está toda se tremendo, né, assim, nervosa mesmo. Mas isso não significa dizer que o reconhecimento dela foi inválido, porque em audiência a declarante o reconheceu. Aí Vossa Excelência diz assim, um pouco pelos olhos e pela sobrancelha. Vossa Excelência talvez tenha questionado esse tipo de reconhecimento dela, né, pelos olhos e pela sobrancelha. Né? Mas o reconhecimento foi judicializado, né? O reconhecimento foi judicializado. Em audiência, ela foi exibida. Agora, ela realmente, até na audiência, estava nervosa, isso ela não nega, mas não foi só o reconhecimento policial. Eu poderia, então, acompanhar o voto de Vossa Excelência sob outro fundamento? Claro, a senhora tem toda liberdade. Então, na realidade, eu acompanho o voto do relator, muito digno secretário, para assentar aí nos anais da ata, por fundamento diverso. Perfeito. Não pelo fato de o reconhecimento, de a condenação ter se pautado exclusivamente no reconhecimento, não somente pelo fato de a condenação ter se pautado exclusivamente em reconhecimento extrajudicial. Perfeito. Mas, porque judicializada esta prova, a vítima não soube indicar com segurança o autor do delito, reconhecendo-o somente, abre aspas, pelos olhos e sobrancelhas. É isso. Perfeito. É um recurso conhecido e provido por unanimidade, e ressaltando o voto da desembargadora Ângela, que foi por outro motivo. Motivo diverso. Vamos para frente. Desembargadora Ângela. 466. Apelação 014-33-320. Dígito? 10. 014-33, dígito 20. 014-33, 20, dígito 10. Deixa eu ver a conversa.
É aqui daquele caso do estupro da jovem da que jovem foi, carro, que vem dentro do carro, não sei o quê. Aí eu entendo diferente, desembargador. Pennsylvania, aquelas fotografias, o que me chamou mais atenção foi as fotografias. Porque diz que ele beijou ela, não sei o quê, e ela não queria. Aí ela rindo dentro do carro com ele. O que me chamou a atenção foi isso. Como é que a pessoa não está permitindo e dá uns beijos daquele na maior... Como se tivesse... Espontaneidade, né? Total. Me chamou demais a atenção aquilo. Aí, realmente, eu entendo que não ficou configurado um delito tão grave de estupro por isso. A gente tem tido uma visão muito especial nos casos de estupro, né? Porque as penas são pesadas. Desembargador algum que eu vou pedir vista. Não, tá certo. Eu já tenho uma visão bastante protetiva da mulher, assim. Para mim, o sorriso dela ali... Pois é, isso aí eu rebati no item 8 da emenda. Eu vi. Ao passo que as fotografias... Eu não me convenci que aquelas fotografias elidem o tipo do estupro. Eu tenho um posicionamento, e aí é muito particular, de que, não havendo consentimento, há estupro. Ainda que não haja conjunção carnal. E essas fotos, assim, seria banalizar muito essa invasão ao corpo, ao patrimônio da mulher. Ela tem umas fotos, mas essas fotos foram tiradas num outro contexto, isolado. A vítima insiste que ficou praticamente trancada no veículo, sem poder abrir a porta. O condutor, vendo os atos e dizendo que se tratava de uma brincadeira. Então, penso que isso não pode ser visto como um menoscabro assim, ao corpo e à identidade física da mulher. Então, assim, eu respeito a divergência, mas estou muito convicta do voto, vou manter esse voto da forma que está, e, claro, obviamente, respeitando o entendimento contrário. Eu acompanho aqui a divergência inaugurada pelo nosso presidente, desembargador Henrique, porque há uma dúvida, e por pequena que seja a dúvida, condenações de certeza, não fundamenta uma condenação, certo? A certeza absoluta é a única capaz de se estabelecer uma condenação, ainda mais pelo crime de estupro, né? De uma pena tão exacerbada, Então, eu acompanho a divergência do desembargador Henrique. Eu fiquei com dúvidas, certo? Indúbio pro réu, né? Por maioria. Improvido por maioria, né? Improvido, que o apelo é do Ministério Público. Isso. Desembargador Henrique. Sou eu ser me sorteado. 4.67, apelação, 40 mil, ao contrário, 62,54. Desembargador Henrique, eu vou pedir vista desse processo. Eu preciso de uma análise mais criteriosa. Perfeito. Jogou parcialmente conhecido e desprovido na extensão. A eminente desembargadora Marlúcia pediu vista. Eu não votei. 67, que é o 40 mil, ao contrário, 62,54. 4.68. Apelação 028-06-21, dígito 23. Também da desembargadora Ângela, conhecido e desprovido, sentença mantida. Sim, o meu entendimento é que é imprescindível o laudo pericial para a condenação por furto qualificado, né, por rompimento de obstáculo.
Desembargadora, eu respeito, a gente já debateu isso, né? Quando há uma fundamentação, né? No caso, as vítimas relataram em juízo, houve a quebra da janela do vidro dos carros furtados, não é? E eles fazem parte do sistema de segurança do carro. Penso que nessa hipótese está mais do que demonstrada a qualificadora de rompimento de obstáculo. Mas conheço o entendimento de Vossa Excelência, já debatemos isso aqui em outras sessões, mas eu também mantenho o meu posicionamento nessa situação. O meu também, eu sempre estou aderindo esse entendimento já manifestado pela desembargadora Marluce. Em relação ao rompimento, né? Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida foi o voto da desembargadora desembargadora Ângela, que restou vencido. Esse foi julgado, né? É esse agora. Pelo provimento do recurso. Pelo provimento. Por maioria. Desembargadora Marlúcia relatou. Sorteada para lavrar o acordo. Inaugurou a divergência. 4.72. Apelação 0.2174.31 repetindo, 0.2174, dígito 31. Votou no sentido conhecido e provido. Recurso do Ministério Público. Esse eu também vou pedir vista, né? Foram muitos recursos, e eu ontem até 9, 10 horas da noite ainda estava abrindo processo, e tem uns aqui que eu não apreciei, que eu vou pedir vista, né? Certo. Esse aí foi um dos que eu nem vista concedida à eminente desembargadora Marlúcia. Já não tinha mais tempo. 74,31. 74, dígito 31. 0.2074, dígito 31. Dígito da Marlúcia. Agora, 4.77. É o 00.171.32 de 35. Da desembargadora Ângela, que votou conhecido e desprovido. Estou pedindo vista. Perfeito. Apelação 0051.084. 44. Dígito 44, né? Sim, porque é uma coisa bem periférica. Foi em relação a uma causa lá do 59 que eu botei. Eu sempre manifesto aqui entendendo que o TJ tem sede de apelação unicamente da defesa, não pode tentar consertar equívoco do magistrado, prolator da sentença, e agregar novos argumentos em detrimento do acusado, mesmo que mantendo a pena. Demais, conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Certo. A gente fez foi decretar a pena, e a pena, afastamos da conduta social. Afastou-se da conduta social as ações penais em andamento, né, pela vedação da súmula 444, e reajustamos a negativação do vetor com relação ao fato de o réu, no seu interrogatório,
afirmou que a polícia lhe procurava por conta de portar uma arma, que ele deixava enterrada dentro do rio. Não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver os autos dessa ação principal desse homicídio, que ocorreu em Canindé. Esse corpo desse rapaz ele deu um tiro na cabeça do rapaz, ele foi carbonizado. A família só descobriu esse corpo 2 dias depois. As fotos estão nos autos aqui da ação. E, realmente, antes eles se conheceram pela internet e marcaram um encontro, não é? O réu e a vítima. E antes desse encontro, ele disse que ele tinha uma arma escondida perto de um açude, ele diz no interrogatório, e que a polícia sempre andava atrás dele por conta desse relógio, revólver calibre 32. E antes de ir para esse encontro, ele pegou esse revólver. Então, e foi com esse revólver que ele matou a vítima. Eles iam ter um encontro, né? E essa conduta social de ele portar e já ser conhecido, e ele ter confessado que mantinha essa arma escondida. Então, nós não negativamos, nós extirpamos as ações penais por achar que essa fundamentação não é idônea, as ações penais em curso, que é a súmula 444 veda, e apenas reajustamos e adequamos melhor a negativação da conduta social. Não houve nenhum acréscimo quantitativo da pena, nada, né? A base lá foi mantida na mesma forma que foi determinada pelo juízo de origem, e nós acatamos o pedido de utilização da fração de 1/6 na fase seguinte, da confissão espontânea, ele confessou, e ele tinha sido condenado em 19 anos, e após o julgamento da apelação ficou em 17. Então, esse voto também eu mantenho. Compreendo, né, o entendimento de Vossas Excelências, isso já foi debatido, inclusive, na sessão de Direito Criminal, aqui, mas não entendo que haja nenhuma inovação de sorte a prejudicar quantitativamente a pena. A base lá foi mantida no mesmo patamar. Mantenho, desembargador Henrique, desembargadora Marlúcio. A divergência é muito pequena. Uma divergência periférica mesmo, só em relação a... Eu entendi, porque é o seguinte, a senhora afastou a conduta social, né? A negativação da conduta social. Foi. Não, a conduta social, veja bem, a senhora afastou a conduta social. Não. Certo? Aí, o motivo... Peraí, deixa eu chegar lá, porque eu me expressei errado, mas tudo bem. A senhora afastou o motivo da conduta social. Eu me expressei mal. Os motivos. E pegou novos motivos, que é por ele ter uma arma, para considerar social. E eu entendo que isso não é motivo. A querela é só essa, insignificante. Em relação ao crime em si, se foi um crime que causou muito, sei lá, crueldade, o que é que foi, mas isso já foi tudo examinado, né? Nós, como julgadores antigos, não podemos nos impressionar por esse tipo de coisa, nós temos que julgar o fato como ele é apresentado. Eu só entendo isso, eu quero apenas que conste no voto aí a minha insurgência em relação à mantença do vetor conduta social. Se a desembargadora anuir com o vosso entendimento, então a pena tem que ser refeita e daí alguém tem que pedir vistas. Porque se for para decotar... Não é só da dosimetria? Sim, mas se Vossas Excelências mantiver... Aí tem que refazer a basilar. Que se afastar um vetor, tem que diminuir a pena. A pena base. Certo. Que ele negativou 3 vetores. Vou aqui. A culpabilidade, as circunstâncias, as consequências e a conduta social. Não negativou a personalidade. Aí
eu entendo que quando uma é afastada, é aquele quantitativo e qualitativo, né? Tem que também tem que ser alterada a dosimetria da pena. Eu acompanho o entendimento do desembargador. Então, eu fui vencida, Vossa Excelência refaz a dosimetria da pena base. Perfeito. Por maioria. Mas só foi em relação só à dosimetria. Nesse caso vai ter repercussão. Se for só um voto, daria. Vocês estão gostando de mim. Estamos dividindo aqui, né? 4,88. 0,25, 58, 85, diz 72. Desembargadora Ângela. 0,25, 5885. Aquela questão da incompetência da Guarda Municipal, da busca. Eu vou pedir vista também, viu? Perfeito. É o 025, 58, 85, 72. Vista concedida à eminente desembargadora 025, 58, 85, diz 72. Pediu vista a eminente desembargadora Marlúcia. Pelo conhecido e desprovido. A desembargadora votou. Desembargadora 4,91. Apelação 023, 43, 90, dígito 98. 023, 43, 90. Tem aqui uma observação da eminente desembargadora Marlúcia. Que diz que não menciona igreja, nem traz a expressão em locais... Não caracterizada a majorante. Eu entendo que deve ser afastada essa majorante. Eu coloquei no voto que há uma divergência entre a 5ª e a 6ª turma do STJ. Uma considera que há o entendimento que eu perfilhei, que é a 5ª turma, no sentido de que, embora não haja a palavra igreja na majorante, ela pode ser considerada para qualificar o delito de tráfico. A 6ª turma entende que não, que a interpretação tem que ser literal, seria uma interpretação extensiva da norma, em prejuízo do acusado, mas eu me apeguei à decisão e ao entendimento da 5ª turma. E eu deixo isso bem explícito no voto, foi uma opção de hermenêutica mesmo, de interpretação da norma. Como há divergência no STJ, eu acompanho a 6ª turma. Eu também, sem dúvida, mas benéfico. Então, julgado, mas eu voto vencido, né? Sem vistas. A desembargadora Marlúcia vai lavrar o acordo. Sim, mas já julgado, né? Sem pedido de vista. Julgado hoje. Não é julgado. Nesse caso é provido dentro do curso, né? O meu entendimento é da exclusão da majorante, certo? Eu acompanho no mérito, mas com relação a essa majorante... Só na dosimetria. Só na dosimetria. Então, eu tenho que... Não, eu votei pelo desprovimento, né? Eu votei pelo desprovimento do recurso do réu, Natanael Silva Lopes. Reconhecendo a majorante. Com reconhecimento da majorante. Isso, desprovido com reconhecimento da majorante. Pelo provimento, mas com a exclusão da majorante. Então, parcialmente provido, no caso da senhora. Parcialmente. No caso da senhora, conhecido, parcialmente provido. No meu era conhecido e desprovido, fui vencida. É parcialmente provido.
Concluímos? Falta um. Parcialmente. O vencedor. Maioria. 91, 21. Agora 4,92. Da Mendes Bardorão, ele que votou parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. Qual é o número? Parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. O 4,92. Qual é o número? Apelação 020, 91, 28, dígito 49. Também peço vista. Perfeito. Vista concedida a Mendes Bardorão. Não foi invasão, não. Foi negativo. Parcialmente, a senhora votou no sentido parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. A eminente desembargadora Marlúcia pediu vista. Vista concedida. E o último? Foram quantos pedidos de vista, meu, hein? 1, 2, 3, 4. Isso é de só nenhum, porque eu fiz um acordo lá no meu gabinete, são 4 assessoras, então pedido de vista para cada um, toda a sessão, mas foram 5, né? Quando depois eu quero retornar aquele processo, 4,105. A desembargadora votou no sentido de conhecido e parcialmente provido. Aqui é tráfico. Qual é o dígito aí? 12. Aqui também é negócio de invasão de domicílio. Pronto. Estou pedindo vista também. Perfeito. 6, né? Findou, Wellington? Qual? Foi parcialmente improvido. Qual? Qual é? Agora? Não. Daí, da majorante. Vai assinar o acordista da majorante. Sim. E que a desembargadora conheceu e desproveu. A apelação 023. Foi parcialmente provido. Parcialmente provido. Isso. Provido. A desembargadora Marlúcia. A desembargadora Marlúcia na plateia. Isso. Da sexta turma. Então, findou, Wellington? Já? Foram julgados quantos? É porque nós não tivemos aquelas tentações. Ora, se tivesse... Muitos. 100 e quantos? 123. Processo penal não se julga Foi atacado. Verdade. Algo mais a tratar? Não, senhor presidente. Perfeito. Então, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eduardo Henrique, boa tarde, bom resto de semana a todos. Então, vamos desligar, né? Pronto, vamos desligar os nossos